passageiros dos ônibus da capital, especialmente aqueles que usam as linhas que servem à periferia, estão preocupados com a onda de incêndios em coletivos. Grupos param os veículos, ordenam o desembarque dos ocupantes, espalham combustível e colocam fogo. Os ataques seriam motivados por protestos variados, como enchentes, assassinatos de moradores, mas o governo do estado não descarta a participação do crime organizado nas ações. Ao longo de todo o ano passado, 65 ônibus foram incendiados em São Paulo. Em 2014, mais de 40 foram destruídos só em janeiro. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as causas dos atos. E este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje. Nós recebemos o sociólogo Marcos Vinícius Gomes, professor da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Cristóvão, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, Francisco Xavier da Silva Filho, o Chiquinho, diretor do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Coletivo de São Paulo, e o deputado Alcides Amazonas, do PCdoB. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Marcos Vinícius, qual o significado social dos ataques aos ônibus em São Paulo, o significado sociológico desses atos, dessas ações? Muito obrigado, Mauro. Acho que primeiro a gente tem que começar a refletir não só o que significa essas manifestações, mas também as consequências que elas estão acontecendo, né? A gente tem visto as ondas de manifestações se concretizam, né, se materializam no incêndio aos ônibus, atos de violência, né? Acho que a primeira coisa a gente tem que repudiar atos de violência. Acho que isso é uma coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos refletir, né? Outra coisa, acho que a nossa sociedade também não está conseguindo ainda captar a essência dessas manifestações. Acho que o poder público, e aí entendido enquanto o Estado brasileiro, nos seus diferentes níveis de instituições que representam, ainda não conseguiu perceber que essas manifestações estão querendo um outro tipo de representação, uma outra relação com essas próprias instituições, com os seus representantes, com as instituições que o representam, né? E acho que essa é a grande reflexão que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer. Que a gente precisa olhar que essa população está saturada de determinados tipos de problema, né? O problema de transporte público, educação, saúde, as próprias enchentes e por aí vai, né? Se a gente olhar as pesquisas de satisfação da cidade de São Paulo, a gente tem duas muito boas que mostram bem isso, né? A da satisfação, da felicidade, do bem-estar do cidadão que mora na nossa cidade de São Paulo, na capital do estado, né? Uma delas é uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, e uma outra publicada por colegas da Fundação Getúlio Vargas, que chama o Bem-Estar da cidade de São Paulo, né? O The Wellbeing Brasil da cidade de São Paulo. E essas duas pesquisas mostram bastante para a gente que as duas questões que os paulistanos estão mais insatisfeitos é o transporte público e o poder público como um todo, né? São os que receberam as menores notas. Então, acho que aí está um recado, que nós, enquanto sociedade, precisamos refletir a nossa relação com essas instituições. Acho que esse é um grande símbolo dessas manifestações que a gente precisa refletir. Claro, sem violência e com outras questões, mas acho que essa é a grande mensagem, que as instituições públicas brasileiras não estão conseguindo captar. Cristóvão, a avaliação do seu sindicato, o Sindicato das Empresas, o que é que pode estar acontecendo? A polícia ainda não tem uma resposta para isso, o Ministério Público, a Promotoria do Patrimônio também investiga, não há respostas ainda definitivas a respeito disso. O Sindicato das Empresas arrisca uma opinião a respeito? Olha, por tudo que nós temos visto e temos acompanhado, eu diria que uma coisa para nós está absolutamente clara. Nenhum dos incêndios foi provocado por questões relacionadas ao transporte, seja por aumento de frota numa determinada linha, a questão do valor da tarifa. Na verdade, esses incêndios estão sendo provocados por incendiários, pessoas de caráter criminoso, que buscam, do nosso ponto de vista, conferir visibilidade à causa e obter notoriedade com a prática que vem sendo feita. Então, é muito mais uma questão de segurança, uma questão de polícia, do que uma questão de transporte.
É óbvio, certo, que esses incêndios eles provocam perdas, prejuízos materiais que vêm sendo absorvidos pelas empresas. O que as empresas vão fazer para buscar um ressarcimento disso, ainda não há uma decisão, eu diria, colegiada, mas as empresas certamente vão fazer isso, muito provavelmente buscando ações contra o Estado, né? Por outro lado, o grande prejudicado desses incêndios é a população, é o usuário que fica sem o ônibus, de fato fica sem o ônibus. Não há como as empresas substituírem facilmente um ônibus que é incendiado por outro. As empresas têm, por força de contrato, reserva técnica, mas a reserva técnica não fica parada no pátio aguardando, né, uma ocorrência, um incidente. São veículos que circulam porque outros ônibus estão em manutenção mais pesada, substituição de conjuntos, ou então um abarroamento mais forte. Então, se recorre à reserva técnica para suprir essa necessidade. Portanto, não dispomos, as empresas não dispõem de veículos parados que possam substituir. A substituição de um veículo incendiado por outro veículo novo demora de 4 a 5 meses. As empresas têm que fazer a encomenda do chassi, têm que enviar o chassi para a encarroçadora. Hoje, há uma exigência dos ônibus que operam na cidade de São Paulo de equipamentos especiais. Exemplo, a plataforma elevatória de cadeira de roda. Isso tem que ser encomendado. Cada chassi é um tipo de plataforma. Aí depois, a hora que você reúne todos esses conjuntos, o veículo entra na linha de montagem da encarroçadora, esses componentes são agregados, sai um veículo que precisa ser licenciado, vistoriado e autorizado a sua inclusão na frota. Esse tempo é de 4 a 5 meses. É o período em que a população, infelizmente, vai ficar, certo, sem aquele transporte. Então, resumidamente, eu diria que é uma questão de polícia, de segurança, nós estamos tratando de uma questão de transporte, é um momento extremamente delicado, o setor está muito preocupado com isso, tem procurado, sabe, fazer o melhor que pode, buscar entendimento com as autoridades ligadas à questão da segurança e estamos, né, somando esforços para tentar resolver essa questão. Não poderia terminar essa primeira manifestação minha sem considerar que, certo, os operadores estão extremamente apreensivos, com receio. Então, o fato de, às vezes, eles retornarem antes do ponto final não é uma determinação da SP Trans e muito menos uma orientação da empresa, mas é o medo, que é absolutamente justificável, de continuar a operação até o final da linha e colocar a sua vida em risco ou a vida dos próprios usuários que ele está transportando também em risco. Chiquinho, qual a avaliação do Sindicato dos Trabalhadores em relação a essas ações? A opinião, vocês arriscam também? Difícil porque, lamentavelmente, virou agora uma onda, uma mania, e se chove e alaga ruas, queima ônibus. Se a polícia, lamentavelmente, não troca tiros com um bandido, mata, queima ônibus. E a nossa preocupação maior é com os usuários, é com os nossos trabalhadores do transporte. Como foi dito aqui, bem lembrado, nós estamos muito preocupados principalmente com o usuário deficiente, um cadeirante, que ele é apreendido no ônibus com cintos de segurança, e qualquer hora dessa não vai dar tempo de desatar o cinto de segurança e ele vai acontecer, lamentavelmente, uma fatalidade. Os nossos trabalhadores estão muito apreensivos, e nós estamos orientando, tentando não criar um pânico maior aos nossos trabalhadores. Mas vai chegar um momento que temos que tomar alguma atitude, que é preservar a vida, tanto dos nossos trabalhadores como da população. Que orientação o sindicato tem dado aos trabalhadores? Cuidado, muita atenção. Quando vê qualquer tipo de manifestação, já ficar atento, né? O cobrador, principalmente, que está no meio do veículo, o motorista, ficar muito atento, orientar os passageiros, que se ocorrer isso, para ter tempo hábil de descer do ônibus. Nós estamos muito apreensivos. E cobrando, inclusive, das autoridades, tá, do governo do Estado, do poder público, uma ação severa. Porque não é só o fato da queima do ônibus em si, é da vida humana, é da prevenção da vida humana. E a prevenção é fundamental, né, que se tenha essa prevenção, até porque os nossos trabalhadores, eles estão transportando, mas também são transportados depois do serviço deles. Então, queima ônibus já é um transporte precário. Queima ônibus, tem que tirar um ônibus de uma linha que tem 10, 15 veículos, fica 14.
Se queimar mais um, fica 13. E aí, essa reposição, como foi dito aqui pelo senhor Francisco Cristóvão, é demorada. Quem perde? A população. Nós perdemos que pagamos nossos impostos enquanto cidadão. E nós estamos aqui muito temerosos com o que pode vir ainda. Deputado Alcides Amazonas, dá para formar opinião a respeito do que poderia estar por trás desses ataques? Qual a sua avaliação? Bom, Mauro, eu quero cumprimentar aqui o Chiquinho, dirigente do Sindicato dos Condutores de São Paulo, cumprimentar o Max Vinícius, da Fundação Getúlio Vargas, cumprimentar aqui o Francisco Cristóvão, que eu tive a oportunidade de militar por muitos anos no setor de transporte e convivemos muito tempo junto aí. E sempre prevaleceu a relação de respeito, o que é muito importante. Eu gostaria de estar cumprimentando aqui também representantes da Polícia Militar que foram convidados e não vieram, lamentavelmente. É um assunto que diz respeito a crime, portanto a polícia deveria estar aqui. Não veio e infelizmente isso prejudica um pouco o debate. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer o seguinte, a partir de junho do ano passado, a sociedade pautou a mobilidade urbana no nosso país. Iniciou-se as manifestações aqui em São Paulo pela redução de 20 centavos na tarifa, mas a partir daquele momento, então, outras bandeiras entraram e o assunto mobilidade urbana e transporte público foi pautada pela sociedade e fez com que os governos tivessem que se mexer. Aliás, gostaria de abrir um parênteses aqui, porque recentemente nós tivemos manifestações de usuários do sistema de metrô, uma pane que ocorreu no metrô recentemente aqui em São Paulo, criou um problema de violência, de insegurança, e eu queria aqui registrar minha indignação com relação às declarações do governador do estado de São Paulo e do secretário de Segurança Pública, jogando a responsabilidade pela ineficiência do serviço de transporte público no metrô nas costas dos usuários. Aí não dá, aí não dá. Isso nós temos que repudiar. Se o usuário está dentro do metrô e tem uma pane, ele tem que... A área de patrimônio no Ministério Público está investigando. E isso precisa ser investigado mesmo. E as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime precisam ser penalizadas. E não importa o motivo, não tem nenhum motivo que justifique tocar fogo em ônibus e colocar o risco de dezenas de pessoas dentro desses ônibus. Então precisa ser combatido com muita veemência. Se o motivo foi porque choveu e alagou, se foi porque alguém foi atropelado, ou porque precisa de uma lombada, ou porque tem crime organizado, não importa. O que importa é que isso precisa ser investigado. E eu acho também que as empresas que sofrem precisam estudar mais e investir em mais tecnologia para se prevenir. Acho, os ônibus hoje, uma boa parte já tem câmeras, circuito interno de TV dentro, mas quando queima o ônibus, queima aquele circuito. Eu acho que era o caso da gente repensar o sistema como um todo, investir em mais tecnologias. Por que o ônibus de trás, por exemplo, não está filmando o ônibus da frente, né? Para flagrar pessoas que possam estar queimando o ônibus, já que aquele circuito vai ser queimado, né? Eu acho que isso são mecanismos que podem ajudar, são mecanismos baratos e que poderia melhorar. O que é certo é que não pode continuar do jeito que está, né? Todo mundo correndo risco. Agora, também, é difícil um dia que você não está virando um espetáculo. 6 horas da tarde, você liga o programa de televisão, tem sempre um helicóptero com uma câmera filmando aquele ônibus. Eu não sei se isso também não está incentivando alguém que já disse que poderia ser isso.